essa história começa falando de um homem, um efraimita, da tribo de Efraim. Efraim era um dos 12 filhos de Jacó, que se tornou uma das 12 tribos de Israel. Esse homem chamava Mica. Ele era um descendente de Abraão. Ele era um descendente de Abraão. Abraão foi aquele a quem Deus fez uma promessa, que dele levantaria um povo, da onde veio a nação de Israel. Nação esta que Deus fez uma aliança, um pacto, e entregou a este povo a sua lei. Geralmente é assim com a apostasia. Geralmente a apostasia se dá nesse tipo de cenário, nesse tipo de contexto, com esse tipo de povo ou com esse tipo de indivíduo. Eles vêm de um pano de fundo histórico, eles vêm de um pano de fundo bíblico, eles vêm de um pano de fundo cristão. É assim com as seitas. As Testemunhas de Jeová, o seu líder, por exemplo, veio do presbiterianismo. Quando você estuda os Mormons, Joseph Smith, quando você estuda esses movimentos apóstatas, geralmente eles são dissidentes de igrejas históricas. Eles vieram da sã doutrina. Um dia eles estiveram em uma igreja bíblica. Eles têm uma base, uma formação histórica fiel. E é assim com este homem. Esse homem não é um pagão. Esse homem ele é da tribo de Efraim. Ele é descendente de Jacó. Ele é descendente de Abraão. A apostasia geralmente vem com esse pano de fundo. Agora vamos ver a condição daqueles que apostataram. Veja em que condição espiritual eles se encontram. Veja só, verso de número 3. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata sua mãe, que disse: de minha mão dediques dinheiro para o Senhor, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Veja só, o pano de fundo, a condição daquele povo era de idolatria. Por quê? Se a apostasia é o abandono da verdade para seguir o erro, o apóstata abandona o Deus verdadeiro e não fica uma lacuna vazia. Ela vai ser preenchida com a adoração de outro Deus. Era a condição daquele povo, daquela família, de Mica, da sua casa. Eles criaram uma estátua, um ídolo, para adorar. Eles estavam cometendo idolatria. Os apóstatas são idólatras. Eles adoram um outro Deus. Não é o Deus do cristianismo histórico. Não é o mesmo Deus de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de Martim Lutero. Não é o mesmo Deus de Agostinho, de Calvino. Não é o mesmo Deus de Moisés. Não é o mesmo Deus de Josué. É um outro Deus. Eles cometem idolatria. Eles estão reunidos em seus templos. Eles têm cadeira, eles têm caixa de som, eles têm membros, eles têm oficiais, eles têm um pregador, eles abrem a Bíblia, mas aquilo não é um culto verdadeiro. Não é o Deus da Escritura que eles estão adorando, é um culto pagão, é um outro Deus. Eles estão cometendo idolatria. Eles nem conhecem a Deus. Está aí em cada esquina. Cada esquina, esse país está infestado de seitas, de igrejas que racharam e saíram de uma, de outra, e são dissidentes, fragmentadas, estão aí com salões de telha de zinco, com cadeira de plástico, e gente com gravata se nomeando pastor e falando de uma outra religião.
pregando uma outra Bíblia, adorando um outro Deus. É o que está acontecendo aqui. São idólatras, são apóstatas. Agora veja o caráter dos apóstatas. Veja a condição moral dele. O texto diz aqui no verso 2: o qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, de quem também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Mica era ladrão, ele roubou 1.200 ciclos de prata da sua própria mãe, 1.100 ciclos de prata da sua própria mãe. Ele era um ladrão. Essa é a condição moral dos membros dessas seitas, ou do apóstata. Ele só tem uma roupagem religiosa, mas a sua vida é marcada por isso. Ele é mau caráter, ele é imoral, são ladrões, são adúlteros, são mentirosos, são corruptos. Esta gente que compõe esses movimentos, ou essa gente que deixa a fé verdadeira, porque veja só, o que é a ortodoxia? Ortodoxia, vem de, o que é a ortopedia? Um osso que está torto, o ortopedista vai deixar aquele osso reto. Ortodoxia, doutrina reta. Se eu tiver doutrina reta, eu tenho então ortopraxia, eu tenho vida reta. Se eu tiver doutrina torta, eu também tenho vida torta. Não tem como ter uma vida correta, uma vida santa, se eu não tiver uma doutrina santa, uma doutrina reta. E o apóstata que deixou a ortodoxia, a doutrina verdadeira, isso vai refletir na sua vida pessoal, no seu caráter. São pessoas envolvidas em pecados, são pessoas envolvidas em escândalos, são pessoas que têm vidas paralelas, relacionamentos extraconjugais, são pessoas afundadas em imoralidade sexual, são pessoas envolvidas em crimes. Assim são os apóstatas. Agora, e a pior consequência da apostasia? O que a apostasia vai empurrar? Os apóstatas, eles são inclinados a criarem a sua própria forma de culto. Os apóstatas criam sua própria religião, suas próprias doutrinas, sua própria igreja. Veja o versículo 4 e 5. Porém, ele restituiu o dinheiro de sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu a ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e de fundição, e a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos. Até aí. Veja só o que o apóstata faz. Ele cria o seu próprio método de interpretar a Bíblia. Ele cria a sua própria forma de cultuar a Deus. Ele cria o seu culto particular. Ele cria a sua própria igreja. Veja aqui, nós temos os elementos completos de um culto aqui. Nós temos todos os elementos de uma igreja. Veja, eles têm um templo. No verso 5, diz que ele fez imagens que esteve na sua casa. Ele tinha um salão, ele tinha um templo na sua casa. Eles têm também um Deus. No verso 4, a sua mãe restituiu o dinheiro, o qual fez uma imagem de escultura. Eles têm um templo, eles têm um Deus. Eles também têm fiéis. Mica, sua mãe e sua família são aqueles que adoram nesse culto. Eles têm também a estola sacerdotal, verso 5. Esse homem fez uma estola que
aponta para a liturgia, eles têm uma liturgia própria, e a escola também fala de autoridade, permissão para cultuar. Veja só, eles têm todos os elementos de um culto. Eles têm um templo, os apóstatas, as seitas, precisam de um local para adorar. Eles precisam de um local, uma região, ou de um ambiente. Os apóstatas também têm um Deus, óbvio. Toda seita, todo apóstata adora um Deus, ele não é neutro da sua adoração. Eles também têm fiéis, lógico, todos eles captam pessoas para sua membresia, ou pessoas eles fazem proselitismo. E, obviamente, eles também têm a sua liturgia própria. Todos os elementos de um culto aqui. Veja só, Mica decidiu criar sua própria igreja, seu próprio culto, sua própria forma de cultuar. Ele tem um Deus que ele criou, tem os membros da sua congregação, ele tem um salão, ele tem uma estola, mas falta alguém aqui, o culto não está completo. Falta o pastor, falta o sacerdote. Ele colocou o filho dele temporariamente, mas provavelmente esse menino era muito novo e não estava apto para aquele local. Por quê? Porque o sacerdote deveria vir da tribo de Levi. Faltava então o pastor. Agora, qual é o tipo de sacerdote que Mica queria? O culto está completo ali, a igreja. Mas está completo dentro da visão apóstata de Mica. E agora falta o pastor, o sacerdote. E qual tipo Mica quer? Qual tipo de sacerdote ele queria? Qual tipo de pastor? Obviamente, aquele que concordasse com esse tipo de culto. Aquele que não oferecesse nenhum problema para a igreja de Mica. Então, entra em cena o levita, a peça que estava faltando para o culto. Verso 7, veja. Havia um moço em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Se demorava ali significa passava por aquele local. Veja só, de repente, vem um homem de Belém de Judá, que passava por ali, parecia estar ocioso. E ele era levita, da tribo de Levi, da onde vieram os sacerdotes. O sacerdócio é levítico. E parece que esse homem estava procurando uma oportunidade. Veja o verso 8. Esse homem partiu da cidade de Belém para ficar onde melhor lhe parecesse. É o tipo das lideranças de hoje. É o tipo dos líderes de hoje. Esse homem parece que estava procurando uma oportunidade para se destacar. Um local que ele pudesse exercer o seu ofício. Alguém que desse uma chance para ele manifestar seus dons, seus talentos. Ou alguém que patrocinasse, bancasse, sustentasse o seu ministério. Era esse levita. Então o que acontece? Veja só. Esse é o retrato de muitas igrejas hoje. De muitas lideranças. Que estão esperando oportunidades para se destacarem, para se promoverem. Não se importando com a verdade. Então o que acontece? Ele chega até Mica. Ele chega até Mica.
Mica precisa de um pastor, não é verdade? Então agora, Mica acha um pastor. Vai começar. Vocês sabem que agora eu não estou conseguindo mais ler, eu vou precisar usar óculos. Sabe o que eu tenho que fazer, para vocês terem uma ideia, o que eu estou fazendo agora? Se eu vou ler o comentário de uma Bíblia, ou até anotação minha de caneta, eu tenho que tirar uma foto do celular e ampliar. Nunca achei que isso ia acontecer comigo. Que um dia eu vou estar subindo com dificuldade aqui, ó. Os degrauzinhos. Sério mesmo. E não adianta temar. Deus fala, não adianta temar o pecado de Adão, meu filho. Te afetou e trouxe essas deficiências. Então veja só. Então ele chega a Mica. Mica está precisando de um pastor. Então ele acha um. Ok? Veja só no verso 9. Melhor, o 8 ainda. Seguindo, pois, seu caminho, chegou até a região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica se deu conta. Eu precisava de um pastor. Está chegando um pastor aí. Agora sabe o que vai acontecer? A reunião do presbitério. Mica vai entrevistar o homem para saber se ele vai ser admitido na sua igreja. Veja o verso 9. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita, sou de Belém, sou de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Fez uma entrevista. Mica está precisando de um pastor. E o pastor chega para ele, faço qualquer negócio, vou ficar onde melhor me parecer. Mica então responde, é esse mesmo,